A China já ultrapassou os Estados Unidos como a maior economia do mundo. Vários dados econômicos e estatísticas mostram que os Estados Unidos não podem mais competir com a China. E se você não acredita que a China já virou a maior potência econômica, veja essa lista chocante de 15 fatos e dados que provam que a China está absolutamente destruindo a América. E fique até o final do vídeo porque o fato 14 da lista vai te chocar e revelar a ascensão da economia chinesa e a queda dos Estados Unidos. Mas antes, inscreva-se neste novo canal para ver mais vídeos sobre economia e fatos econômicos interessantes ao redor do mundo. E se você estiver interessado em aprender a ganhar dinheiro na internet, confira a promoção no link abaixo na descrição do vídeo. Aqui estão os 15 dados econômicos que mostram que a China está oficialmente destruindo os Estados Unidos. 1. De acordo com o Índice de Vulnerabilidade da Cadeia de Suprimentos, os Estados Unidos são o país mais vulnerável e exposto a interrupções globais na cadeia de suprimentos, enquanto a China é o segundo país mais seguro, ficando atrás apenas da Alemanha. O mapa que representa o Índice de Vulnerabilidade da Cadeia de Suprimentos mostra como os Estados Unidos são o país mais vulnerável com uma pontuação de 38,35. E no outro extremo, a China é o país com a segunda maior pontuação, de 98,65. 2. O déficit comercial dos Estados Unidos com a China tornou-se o maior déficit comercial que uma nação tem com outra nação no mundo. Desde 2010, o déficit comercial dos Estados Unidos com a China gira em torno de 300 bilhões de dólares por ano. Isso significa que a economia chinesa é muito mais forte do que a economia americana. 3. Nas últimas 2 décadas, a China desbancou os Estados Unidos para se tornar o maior centro manufatureiro do mundo. A China criou um ecossistema de fabricação que lhe permite dominar a produção de quase tudo, e o país se tornou o maior fabricante do mundo, respondendo 29% do valor agregado da fabricação global. Durante esse período, a participação dos Estados Unidos caiu de 26% para 17%. 4. A China ultrapassou os Estados Unidos e agora é a segunda economia industrial mais competitiva do mundo. De acordo com os dados mais recentes do Índice de Desempenho Industrial Competitivo, que compara a capacidade dos países de produzir e exportar manufaturados de forma competitiva, os Estados Unidos caíram de primeiro lugar em 2000 para o 6º lugar, enquanto a China subiu da 23ª posição para o 2º lugar, estando atrás apenas da Alemanha. 5. A China ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o parceiro comercial número 1 da maioria das nações do mundo. Quando a China entrou na Organização Mundial do Comércio em 2001, o parceiro comercial número 1 para a maioria das nações era os Estados Unidos. Hoje, o parceiro comercial predominante do mundo é a China. Em 2020, 130 países negociaram mais com a China do que com os Estados Unidos, e mais de 2/3 desses países negociaram mais do que o dobro com a China. Além disso, com o lançamento da Parceria Econômica Abrangente Regional em 1 de janeiro de 2022, a China também ultrapassou os Estados Unidos como o líder do maior bloco de livre comércio do mundo. 6. Em 2020, pela primeira vez desde o lançamento do ranking da Fortune Global 500, a China superou os Estados Unidos como o país com o maior número de empresas valiosas. Há 20 anos, esse ranking incluía apenas 10 empresas chinesas. Agora, a China lidera a lista com 124 empresas, à frente das 121 dos Estados Unidos. A grande lição, como destacou a própria Fortune, é que o século americano finalmente deu lugar a uma nova realidade. 7. A China atualmente lidera a lista de produção de minas e reservas de elementos de terras raras, com o dobro de reservas do 2º lugar na lista, e mais de 29 vezes o potencial das reservas dos Estados Unidos. E caso você não saiba, os elementos das terras raras são um grupo de metais e elementos químicos, que são insumos críticos para uma economia mais verde e que se tornarão mais valiosos do que nunca no futuro. Para termos uma ideia da relevância da China nesse assunto, o país produziu 85% das terras raras refinadas do mundo em 2020. 8. A China está dominando as energias renováveis. Hoje, a China é líder indiscutível em instalações solares, com mais de 35% da capacidade global e mais de 3 vezes a capacidade americana. E o que é ainda mais importante, o país não mostra sinais de desaceleração. Ela tem o maior projeto solar do mundo em andamento, o que pode aumentar ainda mais sua liderança na indústria solar. 9.
A China simplesmente domina o comércio marítimo global. Dos 10 maiores portos do mundo, 7 são chineses. E dos 5 maiores portos do mundo, 4 são chineses. Esse número mostra claramente o domínio da China no comércio marítimo mundial. E para demonstrar a fraqueza americana, os Estados Unidos não têm nenhum porto nessa lista dos 10 maiores portos do mundo. E caso você não saiba, cerca de 90% das mercadorias comercializadas no mundo são transportadas pelos mares. Assim, os oceanos fornecem o principal transporte para o comércio global. 10. De acordo com dados do Fundo Monetário Internacional, o poder de compra médio dos consumidores chineses é 1,18 vezes maior do que o poder de compra dos consumidores dos Estados Unidos. Além disso, segundo Morgan Stanley, até 2030 o consumo privado da China deve chegar a 12,7 trilhões de dólares, aproximadamente o mesmo valor que os consumidores americanos gastam atualmente. Nesse cenário, não apenas o valor total gasto será igual, mas os consumidores chineses serão mais fortes que os consumidores americanos. 11. A China é o país mais populoso do mundo, com mais de 1,4 bilhão de pessoas. Isso é mais de 4 vezes a população americana. Esses números mostram que a China tem uma enorme vantagem sobre os Estados Unidos quando se tratam de ameaças demográficas e baixa taxa de fertilidade. O país possui, assim, muito mais resiliência a choques populacionais. 12. A China já acumulou mais de 1 trilhão de dólares de dívida dos Estados Unidos em suas reservas e ocupa o segundo lugar entre os detentores estrangeiros de dívida dos Estados Unidos, estando apenas atrás do Japão. Alguns analistas e investidores temem que a China possa usar essa sua grande participação e controle da dívida americana como uma arma financeira. Assim, o país asiático poderia vender suas reservas de repente e desestabilizar a economia dos Estados Unidos. No curto prazo, à medida que os preços dos títulos dos Estados Unidos caíssem devido à pressão de vendas, seus rendimentos aumentariam. Esses aumentos impactariam as taxas de juros de muitos tipos de empréstimos para cima e potencialmente prejudicaria o crescimento econômico e o mercado financeiro americano. 13. Segundo dados do Banco Mundial, a cada ano que passa o PIB chinês aproxima-se do PIB dos Estados Unidos. Em 1960, o Produto Interno Bruto da China era de aproximadamente 11% do PIB dos Estados Unidos. Em 2021, esse número saltou para cerca de 70%, aumentando mais de 6 vezes e mostrando o poder econômico chinês. 14. E antes de mostrarmos o dado mais chocante, não se esqueça de curtir o vídeo para que possamos trazer mais conteúdos relevantes para você. E se você estiver interessado em aprender a ganhar dinheiro na internet, confira a promoção no link abaixo na descrição do vídeo. Talvez o fato mais surpreendente que mostra o poder da China sobre os Estados Unidos é que a China substituiu os Estados Unidos como o principal motor do crescimento econômico global. Desde a crise financeira de 2008, aproximadamente 1/3 de todo o crescimento do PIB mundial ocorreu em apenas um país, a China. Assim, quando as nações ao redor do mundo avaliam seu crescimento futuro nos próximos anos e décadas, a primeira economia em que pensam é a China. E isso possui impactos profundos em termos econômicos e geopolíticos. Como mostra esse gráfico da Universidade de Harvard, a ascensão da China criou uma nova ordem econômica mundial. 15. Por fim, de acordo com projeções e dados do Centro de Pesquisa em Economia e Negócios, o PIB da China deve crescer 5,7% ao ano até 2025 e depois 4,7% ao ano até 2030. Nesse cenário, a China ultrapassará oficialmente os Estados Unidos como a maior economia do mundo até 2030. Não haverá mais discussões e especulações sobre métricas. A China ultrapassará os Estados Unidos na principal métrica econômica que existe, o PIB. A hegemonia dos Estados Unidos será oficialmente encerrada. Bem, agora que você já sabe mais sobre como a China está superando os Estados Unidos, ajuda este canal dizendo que outro país ou assunto econômico você gostaria que analisássemos. Deixe sua resposta nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir ou se inscrever em nosso canal para novos vídeos sobre economia e fatos econômicos interessantes ao redor do mundo. E não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro das novidades deste canal. E nos vemos no próximo. Até lá!